Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Sexta-feira, 19 de junho de 2026, aqui na belíssima cidade de Timișoara, na Romênia, 1 hora mais 3 minutos da madrugada, justamente dessa sexta, ainda quinta-feira, 18 de junho no Brasil. E nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler. Taca a vinheta, produção. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um dos textos preferidos, na minha visão, em relação à obra do grande escritor russo Lev Tolstói, a novela A Morte de Ivan Ilitch. Eu fiz um recorte aqui com a pergunta tema dessa aula aqui, ao vivo com Vassoler, para a gente conversar sobre a seguinte questão. Qual a principal lição de Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch? O que é mais importante aí nessa novela tão fundamental do mestre russo Lev Tolstói? Tá bom? Vamos conversar sobre isso em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Vamos nessa, que é bom a beça? Pessoal, A Morte de Ivan Ilitch, uma novela de 1886, né? E lá se vão aí 140 anos, se a matemática capenga do Vassoler não estiver errada. E eu diria que o tema da novela não só é mais atual hoje, porque ele, na verdade, transpassa as mais diversas gerações, né? A lição principal do Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch, como a gente vai desdobrar hoje na aula, é uma hierarquia de valores para
construir sentido para a vida, para achar sentido para a vida. O que isso significa no caso de Ivan Illich? Quem foi Ivan Illich? Bom, gente, o Ivan Illich era um juiz, tá? Portanto, com uma profissão de poder. Imagina você ter nas suas mãos aí a possibilidade de decidir, claro, segundo a lei, né, o destino de uma pessoa. Eventualmente, juiz criminal, se a pessoa vai ser presa, se a pessoa vai ser solta, se vai poder responder em liberdade, sei lá, as várias determinações. Muito poder, né, gente? O Ivan Illich é um juiz e a cena inicial da novela A Morte de Ivan Illich já começa a realizar aquilo que o título prenuncia, a morte de Ivan Illich. Às costas do Ivan Illich, ao invés de nós termos colegas de trabalho que estão comiserados pelo fato de o Ivan Illich ter falecido, ou estar prestes a falecer, já estão ali tertuliando, parlando, confabulando para saber quem vai pegar o lugar dele. O que a gente pode sentir em relação a isso? Meu, que horror! O cara tá lá, meu, nas últimas, descobre ali uma doença terminal, ninguém se comisera por ele. Como é que podem confabular para ver quem vai ficar com o cargo dele? Quem pensa assim ainda tem dignidade dentro de si, mas se esquece de que, por vezes, a penúltima vez que muitos irmãos e irmãs numa família vão se ver, a penúltima é no velório do pai ou da mãe. A última na audiência de partilha, quando não mandam os advogados para resolver tudo e nem aparece. Já estão brigando o cadáver do pai e da mãe. Ainda estão, os cadáveres estão quentes ali no caixão já estão brigando já pelos bens. Eu espero que vocês nunca tenham visto isso na família de vocês. Eu agradeço a Deus por jamais ter vivido isso dentro da minha família, mas nós sabemos que essas coisas existem, né, gente? É muito triste, então, o início de A Morte de Ivan Illich. O final é a morte de Ivan Illich. E no século posterior ao de Tolstói, o século XX, o grande escritor alemão Thomas Mann, na sua formidável Montanha Mágica, né, fez com que o Hans Castorp, né, vamos dizer assim, uma das grandes personagens do romance, deparasse com a seguinte descoberta: quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde, depara com a morte. Qual é a ficção que eu e que vocês vivemos? Todos nós, tá? Ninguém foge a essa regra. A não ser quando esses bilionários, agora já tem trilionários no mundo, deveria gerar consternação, indignação nas pessoas, né? Mas boa parte das pessoas está tão abduzida pela mediocridade atual, pela estupidez atual, da busca incessante por fortuna. Aliás, já vamos falar sobre isso, porque o Ivan Illich vai ressignificar profundamente isso. Alguns bilionários, o trilionário atual, essas pessoas estão querendo buscar a imortalidade, né? A reversão biológica do envelhecimento. Em face disso, o que eu posso dizer a vocês é que eu espero estar a 7 palmos do chão quando um cara como Elon Musk for imortal. Espero. Eu acho que quando Donald Trump, Elon Musk forem imortais, os descendentes deles, vale a pena a gente viver num mundo em que essas figuras, nossa, meu Deus do céu.
Mas a gente vive a ficção de que a morte é amanhã, amanhã não, depois de amanhã, não, 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 na verdade ainda tenho muita lenha para queimar. Não é assim que a gente vai pensando? De repente, você começa a ouvir de pessoas mais velhas, eu já tenho menos tempo para viver do que eu já vivi. Aliás, pode ser inclusive o meu caso. Eu tenho 44 anos. Será que eu vou viver outros 44? Talvez sim, talvez não. Beirar os 90? Não sei. Agora, é, eu já, você começa a ver pessoas na minha idade, né? Muitos amigos e amigas são pais, são mães. Muitas pessoas estão perdendo ou já perderam os pais, né? Infelizmente, isso já aconteceu comigo. Então, essa proximidade com a morte, ou, digamos, a percepção da mortalidade, de que somos concretamente, tangivelmente mortais, é algo que, em meados da vida, ou até uma certa idade, a gente simplesmente protela, posterga. Então, a ficção que nós vivemos é a ficção de uma vida que continua, com seus planos, com seus projetos. Não fosse assim, ninguém faria, né? O financiamento de um apartamento por 30 anos. Como é que eu posso saber, né? Se alguém me perguntar, Vassolero, o que que você vai, onde você vai estar daqui a 30 anos? Eu posso ter alguma ideia, mas com certeza jamais vou conseguir responder a essa questão sem sombra de dúvida, né? Pois bem, o Ivan Ilitch era um juiz na Rússia do século XIX e vivia segundo essas mesmas ficções, essa mesma ficção. E vivia segundo o dogma da mediocridade das classes dominantes, que chegou a um grau de estupidez, de idiotia máximo nessa nossa época. Quer dizer, a religião da nossa época tem no altar do antigo Deus o capital e se tornar rico, mostrar opulência, riqueza, bens. Hoje, olha, eu ainda cresci numa época para a qual era vulgar falar quanto se ganhava. Hoje, muitas pessoas falam quanto ganham nas redes sociais, na televisão, e existem pessoas que se sentem autorizadas a perguntar quanto que a gente ganha. É um negócio, para mim, inacreditável, de vulgaridade, de falta de respeito e de falta de educação. Mas o fetiche da mercadoria já virou segunda natureza de muitas pessoas, então é muito triste, né? Por isso, eu diria para vocês que o Ivan Ilitch, a princípio, é um medíocre rematado. O casamento que ele contraiu, gozado usar esse verbo contrair para o matrimônio, né? Porque você também contrai um vírus, pelo amor de Deus. Mas no caso dele, ele se casou porque a esposa era bonita, porque a esposa era rica e não porque ele gostava da esposa. Todo mundo se casa, aquela época, meados ali bom, século XIX, todo mundo se casa, então também preciso me casar. Como é que eu vou para um jantar, naquela sociedade patriarcal de então, como é que eu vou para o jantar ou para conseguir de repente, a indicação para um cargo maior, para um tribunal, para o diabo a quatro? Todo mundo está acompanhando da esposa e eu não estou. Isso vai pegar mal, isso não vai somar dividendos para com tráfico de influência, conhecendo as pessoas certas, apertando uma mão aqui, apertando uma mão acolá, eu possa subir. E uma mão lavar a outra ali, né? Nesse jogo de ápice de mediocridade, né? Como nós sabemos. Então ele contraiu o matrimônio estrategicamente. Da mesma forma, ele escolheu a carreira estrategicamente. Ele tinha vocação para o direito? Não,
Quem se pergunta pela vocação é uma pessoa que já está seguindo um caminho muito diferente do caminho do Ivan Illich, né? O Ivan Illich tem o seu centro de gravidade nos outros. Esse centro de gravidade não está nele. Vassoler, alguém pode seguir uma vida sem levar em absoluto a sério ou levar em consideração o que os outros pensam? Não, isso não existe. A gente vive em sociedade. Mas nós sabemos que o centro de gravidade pode oscilar de algo totalmente internalizado, que não existe, porque a gente vive em sociedade, para a gente colocar o centro de gravidade no colo dos demais, que eles vivam a nossa vida, que eles decidam o que fazer, como fazer, para onde fazer. O Ivan Illich era assim. Então, direito abre portas, que eu estude direito, dá poder, dá dinheiro, eu vou ser visto como alguém importante, poderoso, se eu tiver esse cargo, então que eu siga esse cargo. Perceberam ou não? Conhecem pessoas que fazem isso, não? Determinadas pessoas vão dizer, ô Vassoler, é difícil eu conhecer alguém que não faça isso. Triste, né, gente? Aí, eu só faço uma pergunta aqui, adiantando certos temas dessa aula, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que as pessoas, em determinado momento da vida, se queixam da porcaria do casamento que tem? Expliquem para mim. Aquilo é uma mentira. Quem se casa por um motivo como esse do Ivan Illich, é um batalhão, como é que pode se queixar de que a esposa, o marido vão virar inimigos, quando nunca foram amantes, namorados, apaixonados? Nunca. Máximo, talvez, um tesão recíproco, e depois ali cumprir tabela para, numa época anterior à nossa, a nossa já não é pródiga, não é pródiga em gerar descendentes, mas numa época anterior a, vamos nos encontrar intimamente para gerar os filhos, depois acabou. Acabou. Uma pessoa vira estranha para outra. Como é que podem depois, nossa, meu casamento. Sabe o que é chorar pitanga? É para justificar eventualmente um divórcio aos olhos dos outros. Percebem, não? Sempre aos olhos dos outros. Porque, gente, eu sei que tem pessoas que são especialistas no esconde-esconde do conhece-te a ti mesmo, né? Pessoa que se engana, que mente para si própria. Isso existe muito. A pessoa sabe que o relacionamento não tem absolutamente nenhuma fundação. Mas como é que vai para o almoço da família, para o churrasco, para a festividade de Natal, sem ninguém? Todo mundo está casado, também tem que estar. Não era assim antes? Hoje é o contrário, né? Hoje, se vai para a festividade casado, já fazem um bolão para saber quando é que vai ter a separação. E se alguém que está lutando porque tem um relacionamento que acha digno, bom, que é o oposto do relacionamento do Ivan Illich, relacionamento em que existe amor, carinho, uma tentativa de construção de algo bonito, quando tem uma crise, alguém vai conversar com um amigo, com uma amiga, separa logo. A pessoa está com. Nossa Senhora, se você olhar para o cotovelo da pessoa, o cotovelo da pessoa está latejando de inveja, né? Está doendo de inveja. Aí vai falar para o outro se separar, para outra pessoa se separar. Por quê? Ah, se a outra pessoa se separou, perdeu um grande amor, perdeu aquele relacionamento, a pessoa que não se relaciona pode se sentir redimida na sua inveja, vamos dizer assim. Então, o Ivan Illich tem um trabalho troféu, um relacionamento troféu, e sabe o que é mais duro? Ele tem uma filha. Será que ele ama essa filha? Será que essa filha o ama? E ele toca, gente, porque, ué, não é isso que a sociedade quer de nós? Ivan Illich tem dinheiro, não tem? O Ivan Illich tem poder. Bem casado, ao bem casado. Coloquem 1000 aspas aí no bem casado. É pai. O que mais ele pode querer? De repente, subir de instância, sair da primeira instância e ir para o tribunal,
ter mais poder, frequentar as festas de gala do czar ali na Rússia do século XIX. Não é isso. A vida não é isso, gente. Ter poder, ser invejado pelos outros. Me digam, que tipo de amizade um homem que se casou sem amor, La Soler, casamento e amor combinam? Ai, meu Deus do céu. É triste, né, gente? E pior que, ai, pai, não combinam, gente. Infelizmente, a maior parte aí dos matrimônios não tem nada a ver com amor. Infelizmente, acho uma catástrofe, uma verdadeira catástrofe. Então, não me espanta, né? Não me espanta que as pessoas fiquem traumatizadas no divórcio. Quer dizer, o divórcio é que é o trauma, mas o Nicolau Maquiavel, lá no Príncipe, ele já falara, o homem fica mais pé da vida, completem a palavra pé da vida, fica mais furibundo quando mexe no dinheiro dele do que quando falam mal do pai dele. Se mexerem nos bens, aí ele reage. Pode falar mal do pai à vontade. Que coisa, hein? Maquiavel está lá no Príncipe. Concorda ou não? O que vocês acham? Então, a vida não é isso? Eu sou respeitado, o Ivan Illich pensando, né? Ivan Illich pensa, ele tem poder, dinheiro, posição, a palavra que se usa, o status, né? Essa não é felicidade, gente? Segundo a publicidade, é isso que vendem para nós, que isso é o sentido da vida, é a realização da vida e tudo mais. E o Ivan Illich, como rematado medíocre, pensava exatamente isso. Sim, essa é a vida. Até que a morte de Ivan Illich prenuncia o sétimo selo de Ingmar Bergman, o mestre sueco do cinema. Qual que é uma das primeiras cenas de O Sétimo Selo do Ingmar Bergman? A morte chega com a sua capa, ela não está com uma foice, não está com uma ampulheta, mas ela chega com a sua capa para levar embora o cavaleiro medieval, o cruzado Antonius Block. Aguardem que no dia em que eu aterrissar na Suécia com as viagens de Vassoler, vocês não têm a menor dúvida que um dos primeiros locais que eu quero visitar é essa praia onde são filmadas as primeiras tomadas ali, praia de pedra, né? Que não é comum no Brasil, pelo menos que eu saiba, não é comum no Brasil, com o nosso litoral arenoso, né? Sedimentar, se eu bem me lembro. Mas lá na Suécia tem praia de pedra, né? E em vários locais aqui do hemisfério norte tem praia de pedra. Então a morte chegou. A morte, que é tão tematizada na Idade Média, O Sétimo Selo é um filme cuja história se passa na Idade Média, lá em Lucerna, na Suíça, lá em Ljubljana, na Eslovênia, tem os murais da Dança da Morte, tem ponte em Lucerna, na Suíça, cujo teto é todo pintado com a Dança da Morte. No Museu de História da Eslovênia, em Ljubljana, tem uma parede inteira com o painel da morte. A morte está sentada no seu trono, vejam vocês, e caminham até a morte. Na verdade, a morte está sentada num trono. Entre a morte e os postulantes à morte, ninguém postula a morte, mas a morte nos coage a sermos postulantes da morte. Existe um abismo, um buraco, para o qual as pessoas caminham e a morte só observa. E de mãos dadas rumo à morte, caminham um rei do lado de um plebeu, um rico do lado de um pobre, um forte ao lado de um fraco. Todos aqueles que foram divididos, que tiveram hierarquias diferenciais ao longo da vida, em face da morte, são iguais. É triste constatarmos que talvez a única verdadeira democracia que exista na humanidade seja a democracia da morte. Todo mundo morre, pelo menos por enquanto.
E eu não vou dizer que é a democracia do cemitério, porque no cemitério não tem democracia. A luta de classes continua nos sepulcros. Eu acho os cemitérios simplesmente maravilhosos. Muitas vezes com grandes obras de arte, o La Recoleta em Buenos Aires, o Père Lachaise em Paris. Eu sou visitador. Infelizmente, a vida fez com que eu me tornasse um visitante de cemitérios. Gostaria eu que nunca tivesse visitado, mas meus pais faleceram, né, gente? Então eu, infelizmente, tive que visitar, passar a visitar o cemitério, tamanha saudade, o respeito e o amor que eu nutro pelos meus pais, pelos meus ancestrais, obviamente. Mas vejam, embaixo da terra, vocês podem pegar as fases de putrefação do cadáver e tal, todo mundo vai para osso. O destino de cada um, cada uma de nós, está nas mãos do Hamlet. É a caveira hamletiana. Ser e não ser é o nosso destino. Não é isso, gente? Da matéria putrefata. E aí o Ivan Ilitch, certo dia, com uma dor lancinante, vai se consultar com um médico alheio a ele e descobre que tem uma doença terminal. Imaginem o estado, a falta de avanço da medicina naquele momento histórico. Felizmente, graças a Deus, hoje, as perspectivas da medicina são muito melhores do que naquele momento histórico do Ivan Ilitch, ali no final do século XIX. Mas ele descobre que está com uma doença terminal. E aí, gente? Aí vem a grande lição do mestre russo Lev Tolstói para o coitado do Ivan Ilitch, mas, na verdade, para nós, leitores e leitoras dessa novela. Porque, se Deus quiser, quaisquer doenças terminais estão muito longe de nós. Se Deus quiser. Não é o caso do Ivan Ilitch. E se fosse o nosso? Vocês já imaginaram? Se a gente soubesse, ó, agora é 1 hora mais 30 minutos aqui da madrugada, aqui em Timișoara, na Romênia. Suponhamos, bato na madeira, ó, vocês vão ouvir o barulho da madeira agora, ó. A mesa de madeira, sobre a qual está o computador aqui. Vocês já imaginaram, vamos imaginar que depois dessa aula, Vassoler bata as botas. E que eu saiba que eu vou bater as botas. Bato na madeira. Que sentido faz essa aula? Que sentido faz o que eu fiz hoje? Como eu vou olhar para a minha vida pretérita? Será que eu vou começar a sopesar o que eu fiz e o que eu não fiz? Vou. Basta que vocês pensem. Morreu fulano, morreu Beltrano. Por que eu não falei aquilo com fulano? Por que eu não fui visitá-lo? Por que eu não perdoei? Por que não conseguiu me perdoar? E por aí vai. Certo ou não? É exatamente o que acontece com o pobre do Ivan Ilitch. Ele começa a descobrir que ele era tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro, só tinha poder. Eu estou adaptando para o poder também a máxima do Bertolt Brecht, grande poeta, dramaturgo e escritor alemão Bertolt Brecht. O Ivan Ilitch começa a iluminar com o sol da morte, que é um sol sombrio, sol, a luz de inverno, que ilumina, mas não acalenta, a sua vida. E o que ele descobre em face da morte? Que ele não viveu. Agora ele está sofrendo, ele está com dor. O que ele descobre na esposa? A esposa não tem dó dele. A esposa não gosta dele. Ele gosta da esposa? Ele plantou conveniência. Vai colher amor? Não vai, né, gente? Quando você planta amor, você não sabe se um dia vai colher amor. Tamanha é
tamanha, tamanha é o paradoxo, tamanho é o paradoxo humano. Se você plantou conveniência, não vai esperar solidariedade, amor, carinho, companheirismo, né, gente? Então, quem for esperar isso aí, pode esperar até a próxima encarnação. Ele olha para a filha e a filha também não está desesperada porque ele está doente. Inclusive, a esposa está tentando alinhavar eventualmente uma vida já sem o Ivan Illich. É tristíssimo. E como eu contei para vocês no começo aqui da aula, e isso se refere ao começo da novela, as pessoas já estão se perguntando lá na cupinchada no trabalho do Ivan Illich, quem vai ficar com o cargo dele. Como é possível que a morte vivifique a vida e mostre que a pessoa foi morta em vida? Esse é o paradoxo que o Tolstói está mostrando. E ninguém, aí o Ivan Illich começa a descobrir, o trata bem. O Matheus está lembrando aí do Gerasim, né, que é o funcionário, que é um criado lá do Ivan Illich. Olha que coisa, né? Quando você se relaciona só tática estrategicamente com as pessoas, gente, as pessoas, quando você estabelece a sua vida com base em poder, ostentação, dinheiro, você vai estabelecer relações de bajulação e competitividade. Não sai disso. Quem quiser utilizar você como chave de fenda, ferramenta para conseguir alguma coisa, vai te bajular. Quem quiser se medir com você, vai competir com você. E aí, a pessoa que toma muito veneno de bajulação, ela fica viciada. E ela não consegue ouvir críticas, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Aliás, o bajulador vai dizer o que pensa. Aliás, o bajulador sabe o que pensa, para além da leitura de para onde o vento está soprando. Vocês estão percebendo? A verdade, gente, é que o Maquiavel também falou no Príncipe sobre a solidão do poder. Esse é um tema recorrente, né? Como é que você diz para o poderoso, como é que você o contradiz? Você vai perder o teu cargo e vai perder tua cabeça, eventualmente. Literalmente a cabeça. Por exemplo, eu estou aqui na Romênia. Hoje eu fiz um vídeo, comecei a fazer um vídeo, não terminei ainda o vídeo, o próximo vídeo das viagens de Vassoler, falando aí sobre o início do fim do socialismo aqui na Romênia, que levou ao fuzilamento do Nicolae e da Helena Ceausescu, o casal de ditadores aqui da Romênia. O Ceausescu estava conversando ontem com o dono de um bar/museu de produtos da época do socialismo. O cara, gente boa lá, estava falando para mim o seguinte: meu, teve um momento ali no final da década de 70, começo da década de 80, que o Ceausescu tomou uma decisão de pagar toda a dívida externa da Romênia. Olha, gente, não é porque é o Ceausescu, não, que foi rei da Romênia, rei socialista da Romênia por 24 anos, mas às vezes você tem que ser muito burro para fazer isso. Porque você pode rolar dívida, e o lance, dívida, gente, como a história do capitalismo nos mostra, se você desenvolve tecnologia, aumenta valor agregado, faz infraestrutura, industrializa o país, você consegue rolar e superá-la, mas gerando riqueza. Como é que você vai esvaziar cofre? O que você faz depois para manter a economia do país? Esse foi um dos fatores, não o único, um dos fatores a contribuir para a bancarrota da Romênia. As pessoas ficavam o dia inteiro nas filas para tentar comprar algum produto em lojas que não tinham nada. Agora, vai para o mercado paralelo. Mas quem tinha dinheiro para comprar coisas no mercado paralelo? Agora, quem iria se contrapor a um cara que está no poder há 2 décadas? Ficaria 2 décadas e meia com a Securitate, que é o KGB da Romênia, com aquele culto à personalidade? Ninguém. O cara só ouve
o que ele quer ouvir, ou ele só ouve o próprio eco. E ai de quem não ressoar eco. Eu acabei de assistir a um filme do Andrei Uica, que é um diretor romeno, dois filmes dele, o Videogramas de uma Revolução, sobre a queda do Ceausescu, do socialismo na Romênia, em 89, e tudo começou aqui em Timișoara, aguardem o próximo vídeo das viagens de Vassoler, e a autobiografia do Política do Ceausescu. Gente, no aniversário do cara, era como se Deus estivesse fazendo aniversário. É até vexatório, mandam flores, e aquela bajulação. Um horror. Um horror. E o Ivan Illich? Juiz, tapinha nas costas, Vossa Excelência, Diaba 4. E aí, gente? E aí que foi a morte que mostrou para ele. Meu Deus do céu. O Gerasim, que é o funcionário dele, né, não estava interessado em bajulá-lo. Estava fazendo o trabalho dele com consciência, foi colocado lá para cuidar do Ivan Illich, já que a esposa e a filha não estavam nem aí, e ele respondia com humanidade e dignidade para o Ivan Illich, não o bajulava, não tinha interesse em ganhar nada. Ele estava prestando trabalho. Ah, vai me mandar embora, eu pego outro trabalho. E alguém para quem o Ivan Illich nunca havia olhado, porque ele só queria, né? Ele só olhava de cima para baixo para os demais, e quem tivesse na posição dele, aí tinha, entre aspas, o respeito dele. Entre aspas, respeito, né? Porque isso é cuspir na cara do respeito, esse tipo de respeito, né? É um assinte. Muitas pessoas, não se esqueçam, balizam suas vidas por isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu saí do direito, eu achei que nos cursos das humanidades eu não ia encontrar a pompa e a circunstância vazias, coisificadas do âmbito do direito. Tem muita gente séria, honesta, digna, inteligente no direito. Mas que tem de. Nossa Senhora. Ai, pai. Que tem de vazio, de poderio coisificado, meu Deus. Eu achei que nos cursos de humanidades não ia ver isso. Até que eu comecei a ver que uma pessoa olhava para a outra de cima, se a pessoa estava fazendo mestrado e a outra estava no doutorado. Ou então que professores e professoras competiam para ver onde fizeram pós-graduação, se dentro ou fora do Brasil, e em que universidades estavam dando aula. Qual a diferença dessa coisificação para a toga, para a coisificação da toga? Bom, uma tem poder, a outra não, mas é coisificado da mesma forma. Que triste. E aí, ingênuos, aqui ó, ingênuos, vocês conhecem o ingênuo? Eu fui um, tá? Não, a importância é o conhecimento, a pesquisa. Vocês acham que tem muita gente fazendo mestrado, doutorado, que gosta mesmo do que pesquisa? Que é apaixonado pelo tema? Que se dedica de verdade, que pesquisa para valer? Vocês acham? Vocês acham mesmo? Não? Quem acha, manda um e-mail para mim, tá passando aqui o e-mail. Eu vou mandar um cartão do Papai Noel. Vocês vão ser convidados para Lapônia para receber um presente do Papai Noel. Triste, gente, triste. Tem pessoas muito dedicadas, pesquisadores e pesquisadoras muito sérios, que estão menos preocupados em fazer puxa-saco, em participar de panela, estão preocupados em criar novos conceitos, existem. Mas como em qualquer ramo de atividade, gente, qualquer recanto dessa vida, não são maioria, né, gente? Senão a sociedade não estava desse jeito, né? A amizade não era artigo tão rarefeito, não é isso? Então, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, o Ivan Illich, ele não foi fustigado apenas, entre aspas, pela sua dor lancinante, física. A dor moral, a vergonha de ter vivido uma vida morta, uma vida vazia, estúpida, idiota. Meu Deus, por que eu dei valor, pensa o Ivan Illich, ao meu cargo? Ele já nem é meu.
Eu achei que eu era esse cargo, já estão colocando alguém no meu lugar. Eu tive um filho com a minha esposa, uma filha, aliás, com a minha esposa, e nós somos estranhos um para o outro. E por isso também a nossa filha é estranha a nós. Eu sou estranho a mim mesmo, mas eu vivi uma ficção. Todos os seres humanos são mortais. Pedro é ser humano, logo, Pedro é mortal, certo? Assim diz o silogismo, com a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Mas isso vale para o Pedro, não vale para mim. Raciocínio Ivan Illich, ainda saudável. Porque o Pedro pode morrer, eu não. Pois é, meu nome agora é Pedro. Descobre o Ivan Illich. Piotr, no caso do russo. E eu vou morrer. Quando eu falo sobre esse tema da morte do Ivan Illich, eu sempre cito um dos comentários mais inteligentes, sábios e perspicazes que já houve aqui no meu canal do YouTube. Eu fiz lá no começo do meu canal do YouTube há quase 6 anos. Ó, gente, falta menos de um mês e meio para a gente celebrar 6 anos do canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Daqui a pouco, em outubro, 1º de agosto, 6 anos do canal. 15 de outubro, 6 anos da Universidade Virtual do Vassoler, hein, gente? Que beleza, graças a Deus. E no comecinho do canal, quase 6 anos atrás, no segundo semestre ali de 2020, eu fiz uma resenha sobre a morte de Ivan Illich. E aí um rapaz fez um comentário no seguinte sentido: Vassoler, você sabe por que o Tolstói matou o Ivan Illich na ficção? Para que nós vivamos na realidade. Para que nós não emulemos, não copiemos Ivan Illich. Para que nós busquemos o que é realmente vital, essencial na vida. Quais são os valores fundamentais? Se esses valores do Ivan Illich não o são, e não o são mesmo. Não, Vassoler, mas vejam, se eu não tiver poder, eu não vou ser visto. Você quer ser visto por quem, fião? Quem que você quer que te veja? Porque você tem poder? Essa pessoa não está vendo você. Ela está vendo teu cargo, teu salário. Ah, mas eu sou meu cargo e meu salário. Manda um e-mail quem pensa assim. Manda, por favor, mandem um e-mail. Eu tenho um contato de uma funerária, a pessoa já encomenda o caixão e tem uns caixões anatômicos. É o caixão, parece a roupa que a pessoa hoje. A pessoa já está morta-viva, é só vestir o caixão. Quando morrer, já está vestida com o caixão para ser enterrada. Vamos falar agora para quem ainda, para quem não quer morrer em vida. Gente, olha, a gente descobre, tem muitas pessoas têm medo da solidão. E realmente, pessoas como Ivan Illich têm que ter muito medo da solidão. Por quê? Porque para elas a solidão é um abismo insuperável. A companhia de si próprias, elas nunca, elas não sabem quem são. Quando é que essas pessoas perguntaram o que verdadeiramente querem, sem que a resposta fosse dada e fora delas? Porque essa é a questão. A baliza dos outros vai sempre estar conosco, mas eu vou tentar formar um eu nessa teia de relações. Esse é um grande desafio. Deveria ser o projeto de uma vida, né? Construir uma subjetividade digna, decente, rica do que é verdadeiramente rico, conhecimento, bons valores, tentativa de boas ações, porque o ser humano ele dificulta muito a bondade, né? É muito difícil. É porque a bondade, como retribuição, vem um cuspe na cara, uma porrada, montam nas costas, uma tragédia, né? Muitas vezes. Mas de qualquer maneira. Então, o,
O Ivan Illich, ele sente uma dor lancinante e insuperável, porque a vida dele, a morte dele é irrevogável, mas a morte em vida também é irrevogável, mas não para nós, ou ainda não para nós. Então, a grande lição do Tolstói é: o que você está fazendo com a tua vida, irmão? Para onde vai tua vida? Ah, isso é pergunta ingênua. Tem que seguir a maré mesmo e bora lá. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo ao vivo e depois pela gravação não consegue pensar assim. Pode até, porque a brutalidade dessa sociedade é tão grande que a pessoa muitas vezes desiste. Mas chegou até aqui, não é um idiota. Você me desculpa, eu sei que a palavra é dura, mas vocês não estão assistindo a TV aberta brasileira, né? Não estão lotando show em praia com milhões de pessoas para ouvir anti-artista, né? Não estão vendo Big Brother Brasil. Se tiverem, mandem o e-mail aqui que eu mando contar da funerária, hein? É a funerária Morte em Vida, tá? Tô falando sério, gente. Uma vez eu fui pro velório do pai de um amigo e o pai acabou falecendo em decorrência de ter bebido muito ao longo da vida. Não foi nem de cirrose, na verdade, porque depois, quando o fígado começou, você vê como são as coisas, né? Lá atrás, na vida do pai desse amigo, quando o fígado começou a mostrar: ó, meu amigo, você vai me naufragar aqui, hein? O cara, não é que o cara parou de beber mesmo? Você vê, né? Só que aí, gente, as consequências da cana foram tão grandes que depois ele morreu de uma doença decorrente do alcoolismo, coitado. E eu me lembro, no velório desse pai de um amigo meu, de ele falar uma coisa, você vê, parece pequena, mas na verdade teria sido muito grande, teria feito a diferença para o pai dele viver um pouco mais de tempo. Às vezes uma mudança para uma pessoa, por exemplo, ao invés de tomar, aliás, o Starya Zosima, lá nos Irmãos Karamazov, fala exatamente isso para o Fyodor Pavlovich Karamazov, quando ele lhe pergunta: o que eu devo fazer para chegar aos céus de Deus? E fala: ó, eu já sei que você não vai fechar todos os seus botequins, que você não vai parar com a tua bebedeira, mas ao invés de ter 15, tenha dois, já que você não consegue parar e nem quer parar. E meu amigo disse uma coisa, não citou o Zózima dos irmãos Karamazov no velório do pai, mas a ideia é essa. Tem pessoa que chega à noite, depois do trabalho, se teve um pouquinho mais de espaço para descansar, para pensar, aí começa a dar medo, né? Porque começa a ouvir o próprio vazio. Aí a pessoa já começa a abrir página de compra, porque se não consumir, não comprar, não é ninguém. Se não puder mostrar que falar para alguém que comprou uma coisa. Eu pergunto para essas pessoas. Olha, eu já vi caixões, infelizmente eu já vi caixões. Não tinha gaveta de joias, não tinha estacionamento para carrão, não tinha nada lá. Se a gente for pensar sobre o que a gente carrega de verdade, olha, eu sei que pessoas revanchistas, competitivas, que ficam com ódio, com mágoa, não se livram disso. Não adianta ter BMW ou joia, isso a pessoa está carregando no coração. Agora, a pessoa que acordou, não pensou em fazer mal para alguém, não pensou em quais tapetes eu vou puxar hoje, não está olhando a rede social dos outros para pensar em quanto o outro ganha, no que o outro fez e no que não está fazendo, está tentando buscar a sua própria vida, o seu próprio caminho, essa pessoa entendeu aí o recado do Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch.
Ivan Tolstói matou Ivan Ilitch na ficção, assim disse um rapaz que comentou na resenha ali, que eu fiz 6 anos atrás quase, sobre a morte de Ivan Ilitch, para que nós vivamos na realidade. Olha, aqui ó. E sabe o que é interessante? Tem um livro, um dos mais importantes que eu já li nessa vida, chamado Mínima Moralia. Eu vou repetir. Mínima Moralia, do Theodor Adorno. Um livro fabuloso de aforismos do Adorno, grande pensador ali da escola de Frankfurt. E a epígrafe desse livro é de um artista chamado Ferdinand Krüger. A vida não vive. A vida não vive. Porque aí, quando você dá uma aula dessa, pode haver pessoas que falam, tá, mas qual é o sentido da vida? Como a vida não vive, é importante que cada pessoa, seria importante, vou colocar no futuro do pretérito, porque eu já sei que o buraco é mais embaixo. Seria importante que as pessoas tivéssemos a oportunidade, cada um, cada uma, de buscar o seu sentido próprio. É bonito que o meu caminho não seja como o de vocês e que o de vocês não seja como o meu? Que cada pessoa possa buscar ali a vereda e que entenda, ó, eu quero estar aqui, olha, eu tenho orgulho do que eu construí para minha vida, do caminho que eu trilhei, das relações que eu mantive, que eu mantenho. Então, se a vida não vive, quem é que vive? Deveria ser óbvia a resposta. Sou eu, são vocês. É cada um de nós, cada uma de nós. Então, nós é que precisamos lutar, buscar esse caminho chamado de processo de vida. Que mensagem, hein, do Tolstói, e que epígrafe para o Mínima Moralia do Theodor Adorno, hein? Life does not live. Leben lebt nicht. A vida não vive. Quem deveria viver, deveríamos ser nós, né? Tá aí, gente. E eu quero aqui, agora, já que a gente está falando do sapientíssimo Lev Tolstói, eu quero convidar vocês agora, já faltam menos de 2 semanas, para nós chegarmos à discussão numa aula especial e 100% gratuita sobre um dos maiores romances, não só de Lev Tolstói, mas da história da literatura, não só russa, como universal. Anna Karenina. Vocês querem conhecer os ditos e desditos da Anna Karenina, suas aventuras e desventuras? Vocês querem entender a Rússia pré-revolucionária do século XIX, a Rússia tsarista de Dostoiévski e Tolstói? A Rússia como possibilidade e impossibilidade de liberdade? Vocês querem entender como Anna Karenina era uma mulher, era um ser humano à frente do seu tempo? E uma grande parte da sua tragédia é função daquela sociedade odienta. Vocês não podem perder essa aula especial e 100% gratuita que eu vou ministrar sobre Anna Karenina. Quando, Vassoler? 30 de junho, não essa próxima terça-feira, a outra, 30 de junho, uma terça-feira, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, horário de Brasília, tá? Vocês vão poder se inscrever. É especial, vai ser especial a aula, porque não estará disponível abertamente aqui no meu canal do YouTube, nem na TV 247. Só estará disponível para quem se inscrever gratuitamente. Gratuitamente. Vassoler, aula sobre Anna Karenina de Tolstói, gratuita, especial, quero me inscrever. Como é que eu faço? 2 possibilidades. Aqui no chat do YouTube, está aparecendo aqui na tela. Deixei aqui na descrição do vídeo e após a aula aparecerá como comentário afixado, neste comentário afixado deste vídeo,
o link para vocês poderem se inscrever nessa aula especial e gratuita sobre Anna Karenina de Lev Tolstói. Basta que vocês cliquem nesse link, aí vai aparecer uma página lá para vocês colocarem brevemente os dados pedidos. Concordo, enviar, tá tudo certo. O link está aqui, está aparecendo na tela, mas está no chat do YouTube para vocês clicarem, está na descrição do vídeo, já está, e vai estar no comentário afixado. Alternativamente, vocês podem se inscrever, quem estiver assistindo a essa aula, ao vivo ou gravada, pela televisão ou pelo computador, pode abrir a câmera do celular, tá? Peguem o celular de vocês, por favor, abram a câmera do celular e apontem a câmera para esse QR Code que está aqui na tela, tá? Vai aparecer um hiperlink, vocês vão clicar e vão ser encaminhados para a página de inscrição, tanto tal como quem clica no link aqui que está no chat do YouTube. E aí, vocês vão poder colocar os dados e vão poder se inscrever. Ó, quero pedir um favor aí para quem já se inscreveu. Depois que vocês fizerem a inscrição, vai aparecer um link do grupo de WhatsApp da aula especial e gratuita sobre Anna Karenina de Lev Tolstói. Não deixem de entrar no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque eu estou disponibilizando nesse grupo materiais de minha autoria, entre vídeos e textos e notícias inusitadas. Coloquei já até a gravação da voz do Tolstói ali no grupo, para preparar vocês, inscritos e inscritos nessa aula, para nossa aula especial e gratuita sobre Anna Karenina. Então, vamos revisar? 30 de junho, uma terça-feira, não essa terça, a outra, a partir das 8 horas da noite, a gente vai fazer uma aula sobre Anna Karenina de Tolstói, que é um dos grandes romances da história da literatura. Link para inscrição aqui no chat do YouTube, na descrição do vídeo, no comentário afixado e QR Code para vocês mirarem com a câmera do celular, para quem está na televisão ou no computador, e aí vocês conseguem se inscrever indo até a página, colocando os dados e dando lá o enviar para vocês se inscreverem. Tá bom, gente? É isso então, pessoal. Conto com vocês como alunas e alunos dessa aula especial e gratuita sobre Anna Karenina de Tolstói. Muito obrigado pela audiência. A mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal. Flávio Ricardo Vassoler, a chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Fim da mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção. Tchau, pessoal. Até a